Bom dia, boa tarde, boa noite, seja como for. Tenham um dia feliz. Sejam bem-vindos a mais um dia de desafio. Hoje é o dia 4. É o dia que nós vamos falar de como poupar melhor. Como poupar melhor e criar estratégias que vão lhe ajudar a poupar da melhor forma possível. Na aula de ontem, estivemos a falar sobre a necessidade de alinhar os nossos objetivos financeiros ao sistema de objetivo SMART. E a nossa poupança não é exceção. A nossa poupança tem que ser acessível, tangível, específica, possível de fazer, tem que também ser temporal, temos que fazer uma estrutura toda. E eu deixei ali uma frase que era para que as pessoas pudessem montar como o nosso desafio de ontem, poder fazer uma estrutura de poupança, colocando claramente quanto é que a pessoa está disposta a poupar, em que período e qual é o sistema de poupança que vai usar e qual será o valor mensal a ser poupado. Já avançamos, já avançamos desde o início desse programa, desde saber por que nós temos que ter uma reserva de emergência, saber diferenciar o que é a nossa despesa, o que é as nossas necessidades, o que são os nossos desejos. Alinhamos também criar um plano financeiro claro em termos de poupança e hoje vamos falar de como manter esse plano eficaz, simples e fazível. Primeiro de tudo, é entendermos que a poupança é um processo, como eu mesmo disse ontem, que nós começamos gradualmente. Não adianta uma pessoa que nunca poupou, uma pessoa que tem dificuldades de poupar, começar a poupar metade do salário ou colocar metas exorbitantes e absurdas. Começa-se de 1 para chegar-se a 100. Então, defina percentagens para a sua poupança. Começa a poupar 1% da renda, 2%, 3%, e gradualmente vai construindo o hábito de poupar. E gradualmente vai construindo a necessidade, a verificar a necessidade de poupar. E cada vez mais vai crescendo, vai ser menos doloroso poupar. Com o passar do tempo, poupar fica menos doloroso. E cada vez que nós atingimos uma meta, dá-nos mais força, mais motivação para alcançar outra e outra e outra. Quando vemos, temos a nossa reserva de emergência montada, temos mais outra poupança específica, temos poupanças de várias formas e conseguimos materializar nossos planos financeiros, não só sobre o ponto de vista de investimento, mas também sobre o ponto de vista de alcance de sonhos, viagens e outros objetivos que podem ser funcionais para nós naquele momento ou futuramente. Então, é necessário nós termos essa visão de onde nós queremos chegar com a nossa poupança, qual é a finalidade da nossa poupança e, acima de tudo, dotarmos-nos de conhecimento, de meios, alternativas que nos ajudem a poupar o nosso dia a dia. Então, o primeiro método que vai nos ajudar claramente a seguir aquele plano que foi traçado, que nós falamos na aula passada, que é o plano SMART para a poupança, será organizar as finanças de uma forma que consiga monitorar. Não adianta fazer planos que não são monitoráveis. Então, isso significa, em palavras mais simples, significa ter um orçamento. Nós temos que ter um orçamento que esteja alinhado com o nosso plano de poupança. E orçamento não é um mecanismo de registro de despesas. O que muitas pessoas fazem é registrar as despesas que têm. Ou seja, estão a ter informação de quanto gastam para um determinado bem, para um determinado serviço. O objetivo do orçamento não é esse. O objetivo do orçamento é informar, é para dizer ao nosso dinheiro onde ele deve ir. Então, nós traçamos o orçamento para gastarmos consoante aquilo que nós definimos que nós devemos gastar. Não orçamento para gastar e dizer para onde foi. Então, a primeira forma de nós conseguirmos fazer poupanças eficazes, poupanças rentáveis, poupanças que funcionem, é criar esse orçamento que seja claro, seja objetivo e que possa responder às nossas necessidades. E colocando lá o percentual de poupança que nós anteriormente definimos. Segundo, é criar meios de fazer compras que façam sentido. Não comprar aquilo que não se precisa e não comprar de forma compulsiva. Como é que eu trabalho a compulsividade em mim? Fazendo o exercício que nós fizemos no nosso segundo dia de desafio, saber o que é necessidade, o que é desejo e pagar as necessidades antes de pagar os desejos. Então, eu vou garantir que eu estou a pagar aquilo que é realmente importante e depois vou pagar aquilo que me satisfaz de um certo modo ou aquilo que enche o meu coração, mas que não é necessariamente prioritário na minha vida.
Então, quando nós fazemos essa estrutura para controlar a compulsividade, nós garantimos que nós conseguimos ter dinheiro, conseguimos ter metodologias, mecanismos para poder poupar. Terceiro, é entender as compulsões da nossa vida. Nós todos, a maior parte de nós, sempre temos algum aspecto na nossa vida ligado a gatilhos mentais, emocionais, que nos levam a ter uma compulsividade para alguma coisa. Em um dado período, algum dado período do mês, algum período do ano, ou algum período, ou algum objeto específico, um produto específico, faz com que gastes mais do que qualquer outro. Existem pessoas que são viciadas em perfume, existem pessoas que são viciadas em sapatos, existem pessoas que não conseguem ver uma bolsa, existem pessoas que não aguentam ver o carro, tem que gastar e gastar com o carro, deixar ele o melhor possível. Então é necessário entender essa compulsividade, de onde vem, como vem e gerir essa compulsividade. É possível sim gerir essa compulsividade. Eu vou dar um exemplo meu individual. Eu, como várias mulheres, quando estou naquela sessão do mês, né? Vou chamar sessão do mês, quando estou naquele período do mês, tenho tendência a alimentar-me mal, alimento-me muito mal, mais do que o normal. Então, como muito fast food, muitos doces, chocolates e etc. Durante muito tempo eu tentei controlar isso, financeiramente falando. Tentei controlar, mas o que acontecia é que eu conseguia controlar 1, 2, 3 dias. No quarto dia eu extrapolava. Gastava tanto naquilo, a comprar chocolate, coisas que nem sequer conseguia consumir. Por quê? Porque eu estava a ser compulsiva a partir de uma questão hormonal. E qual foi a melhor solução para mim naquele momento? Foi criar um orçamento que dentro do meu bucket, do meu balde, daquilo que eu estabeleci como dinheiro de rancho, lá dentro tinha uma componente que era um dinheiro que era reservado só para esses períodos. Então, quando chegava nesses períodos que a situação hormonal, a variação hormonal estava desequilibrada ou algo do gênero, eu acabava tirando o valor que já estava orçado. Acabava tirando do valor que estava orçado e pouco a pouco fui diminuindo o valor orçado para aquela área e até hoje tem um valor que eu acho que é bom, que responde às minhas necessidades. Por quê? Porque eu entendi que se eu estivesse a lutar sempre com a compulsão, eu não estava conseguindo vencer a compulsão naquele período. Então, mais do que vencer a compulsão, eu tinha que entender a compulsão para poder fazer com que ela responda às minhas necessidades financeiras. O primeiro é identificar, saber que nós temos uma, todos, a maior parte de nós tem. É raro encontrar uma pessoa que não tenha uma compulsão por algum lado. Entender que isso é um problema e pode ser um constrangimento financeiro e depois arranjar meios que possa resolver, que uma parte não interfira na outra. Então, ser financeiramente capaz de poder resolver. Para as pessoas que são viciadas em organizar carros, muitos homens têm esse problema não sei se é o termo correto chamar problema, mas muitos homens têm essa condição de não conseguir ver o carro sem colocar um escape novo, umas colunas ou algum outro processo dentro do carro. Então é necessário saber limitar quanto é que está disposto a gastar mensalmente para fazer manutenção do carro ou para organizar o carro para deixá-lo da melhor forma possível. E tantas outras áreas, pessoas que têm compulsão por roupa, por sapato, por bolsa, que são as coisas que normalmente lhes extrai dinheiro, mas a pessoa não sabe com quem gastou. Talvez seja uma questão de, em vez de forçar a deixar, mas sim ir diminuindo pouco a pouco até chegar num equilíbrio que seja perfeito para as suas finanças. E mesmo que não chegue no equilíbrio perfeito, pelo menos ter a sensação ou sentir ou ver que está a mudar alguma coisa na sua vida mês após mês. Então é necessário nós entendermos a nossa compulsão e podermos resolver, encontrar mecanismos de resolvê-la da melhor forma possível. Outro ponto que nós temos que verificar para melhor poupar e poupar da melhor forma possível, conseguirmos materializar no nosso plano, é nunca, sobre hipótese alguma, comprar sem ter uma lista. Não importa se é compra de supermercado, não importa se são compras dentro de casa, não compre sem lista. É necessário que as pessoas tenham uma lista concreta daquilo que pretendem comprar quando tiverem o seu ordenado, quando tiverem dinheiro na mão. Então é necessário que as pessoas comprem. Comprem com firmeza, tendo certeza daquilo que estão a comprar. Vou voltar para o supermercado. Muitas das vezes as pessoas vão para o supermercado para fazer compra sem uma lista, porque as pessoas assumiram que elas sabem o que precisam para casa. Eu sei o que eu preciso, então eu vou sem lista, porque eu sei que preciso de óleo, preciso de arroz, preciso disto e daquilo. O que acontece? Quando chega no supermercado tem tanta variedade, mas tanta variedade, que a pessoa acaba comprando até aquilo que não precisa.
Então, é sempre melhor que a pessoa pare, faça uma lista daquilo que pretende comprar e vá comprar só e estritamente aquilo que estiver na lista. Não compre nada acima daquilo que esteja na lista. Se a lista vem 5 itens, são 5 itens que devem ser comprados no supermercado, no mercado, seja onde for. Ah, porque esqueci isto. Se esqueceu é porque não era importante. Só existem 2 itens que são inegavelmente insubstituíveis no rancho, nas despesas de rancho mensal, que é sal e comida para criança, para bebê. Comida para criança e sal são totalmente indispensáveis. Do resto, todo outro pode ser substituído, pode ser alterado, pode ser melhorado. Então, não existe nenhum outro item que é totalmente imprescindível que a pessoa não pode ficar sem. A pessoa pode ficar sem açúcar, a pessoa pode ficar sem arroz, a pessoa pode ficar sem farinha. Pode ficar com tantas outras coisas. Não estou a dizer que as pessoas não podem comprar isso. Tem que comprar, mas faça uma lista. Verifique a tua lista. Vá ao supermercado com lista. Viu algo que não está na lista, mas acha que é importante? Compre o que é importante. Se sobrar valor, se sobrar algum dinheiro dentro daquele budget, dentro daquele limite que estabeleceu para o supermercado, é daí que vai comprar aquilo que esqueceu na lista. Em nenhum momento nós devemos comprar aquilo que nós esquecemos no supermercado, porque vimos, esqueci de colocar arroz na lista. Eita, ali arroz, tenho que comprar arroz. Não compre arroz antes de comprar as coisas que colocou na lista, porque no momento que parou para escrever a lista, a sua prioridade fez com que fizesse a lista que está na sua mão. Então, é essa prioridade que vai lhe levar ao supermercado com o budget que tem para comprar aquilo que está na lista. E depois disso, se sobrar, vamos comprar os outros itens. Se não sobrar, fica para o mês seguinte, fica para ver como é que fica as outras áreas se sobrar para comprar. Funciona assim, dá-nos recursos para conseguir poupar, organiza as nossas finanças mensais, organiza o nosso orçamento e no final das contas conseguimos poupar, pagar o nosso lanche, pagar as nossas despesas e seguir uma poupança que seja sustentável e que valha a pena. Em relação ao comprar e os limites, também é necessário que as pessoas, dentro do próprio orçamento que têm, coloquem as famílias, os familiares dentro do processo de organização financeira, do orçamento. Se é uma pessoa que vive num plano familiar, com marido, com filho, com esposa, com filhos, é necessário que haja alinhamento dessas partes quando se trata de finanças familiares, finanças de casal, família, todo orçamento familiar. Por quê? Porque se nós estamos com um DNA financeiro diferente, dificilmente nós vamos conseguir alinhar as nossas finanças. Se eu estou a pensar em poupar e eu vivo maritalmente, ou vivo com alguém, tenho um parceiro, e ele está com uma mentalidade diferente dessa, facilmente ele pode me induzir a usar aquela poupança. Então, é necessário que os casais estejam alinhados naquilo que são os seus planos financeiros, o que tem que se fazer financeiramente para poder chegar àquele meio, àquela finalidade que é de poupar da melhor forma para constituir a reserva de emergência e assim salvaguardar que, em caso de incidente ou acidente, vamos ter a nossa vida, a nossa estrutura financeira bem colocada e suficientemente protegida. E olhando de novo para a questão das compras, do que comprar, quando comprar e por que comprar, é necessário também que as pessoas saibam de forma clara e objetiva quando e como e por que fazer doações e entregar dinheiro ou contribuições para outros. Isso tem que estar salvaguardado no nosso orçamento. Quando nós falamos de orçamento, nós sempre temos que colocar um bucket, um balde específico que está relativo a outras pessoas. Porque nas famílias africanas, na sua maioria, todos os meses acontece alguma coisa. Ou é contribuição para casamento, ou é contribuição para isto. Algumas pessoas têm que suprir despesas dos familiares, dos pais, dos sobrinhos, dos tios e etc. Isso tem que estar bem orçado. A pessoa saber exatamente quanto do seu rendimento é destinado para os outros. Isso tem que estar colocado numa base percentual. As nossas finanças têm que basear-se na base percentual, não na base de valores, porque o percentual, como eu disse ontem, o percentual garante que quando nós temos alteração do nosso rendimento, para o mais ou para o menos, nós continuamos a manter o mesmo padrão. Já quando nós colocamos sobre o valor, fica muito difícil manter o padrão, quando temos a alteração da receita. Então, é necessário que haja essa flexibilidade nas nossas finanças. Nossas finanças têm que estar organizadas de forma que sejam flexíveis, porque um mês não é igual ao outro, os meses são diferentes. Mesmo os produtos no mercado, um dia estão num certo valor, por causa da inflação, sobe. E é necessário que as nossas finanças sejam ajustáveis a essas mudanças, sejam ajustáveis a essas pequenas alterações que existem no mercado.
Tirando já os aspectos que nós conversamos, que falamos hoje e fomos conversando ao longo da semana, outro aspecto que tem que se ter em conta, quando nós poupamos, e que nós queremos fazer poupanças de forma sustentável para criar resiliência financeira, é nós entendermos de uma forma clara e objetiva o que se pretende com as nossas poupanças. Quando nós temos uma finalidade, nós poupamos melhor. Mais vale levar o dinheiro que se pretende poupar e investir do que poupar sem propósito, dizia. Mais vale levar dinheiro que nós pretendemos poupar e investir do que poupar sem propósito. Poupança sem propósito muitas das vezes não dá certo. Facilmente eu consigo gastar uma poupança que não tenha propósito, porque se não tem propósito, eu vou usar aquele dinheiro para outros fins. Então, nós temos que estar claros com a finalidade da nossa poupança. Se a finalidade é X, é para X que tem que ser usado. Se a finalidade é Y, é para Y que tem que ser usado. Se a finalidade é vaga, eu posso usar o valor para qualquer outra coisa. Posso usar para tudo. Então, é necessário nós termos esse objetivo claro para poder poupar. Eu vou parar por aqui. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma questão daquilo que foi falado até agora, aquilo que foi falado nas primeiras três aulas, em relação aos desafios. Se tem alguma dúvida, algum ponto, pode abrir o microfone se tiver a dúvida ou colocar na caixa de mensagem. O nosso desafio, estamos as necessidades em 3 tipos e agora vamos fazer uma lista de compra completa. Principalmente a lista de rancho. Tem que fazer a lista de rancho completa. Por quê? Porque muito discretamente as pessoas gastam com rancho muito mais do que as pessoas pensam que gastam. Rancho, internet são dois fatores que muitas pessoas gastam sem se aperceber que estão a gastar mais do que pretendiam. Existem casas que comem pão todos os dias. Quando fazem orçamento de rancho, fazem orçamento das compras que fazem no supermercado, no talho, no mercado, mas nunca colocam no rancho o valor que gastam com pão, sendo que comem pão todos os dias. De onde é que sai esse valor do pão? Acaba sendo o valor que estava destinado para outras atividades, para outros serviços, outros produtos, que acaba sendo canalizado para o pão. E no dia a dia sempre tem algum imprevisto que acaba também usando o valor que não foi orçado. E internet é a mesma coisa, a mesma situação. Muitas pessoas gastam muito mais com a internet do que realmente as pessoas pensam. A pessoa paga um serviço de internet a 3.000 meticais e durante o dia, sem se aperceber, acaba comprando mais internet porque está na rua, acaba convertendo. Porque está no serviço, as tantas de internet no serviço não está funcional, acabam gastando muito mais com recargas, com créditos com internet do que aquilo que realmente está estipulado, o que a pessoa pensa que estipulou. Então é necessário fazer uma lista clara de despesas, principalmente para o rancho. Então a tarefa de hoje é essa, fazer a lista completa de rancho, colocando as prioridades de compra e quando tiver a comprar, fazer o exercício de quando decidir comprar alguma coisa, registrar. Listar as compras antes de sair de casa. Não façam nenhuma compra sem listar. Não importa se é eletrodoméstico, não importa se são material de casa, é material de cozinha, é alimentação, façam lista. Se eu sair de casa para comprar eletrônicos, eu vou escrever que preciso de um telefone, telemóvel, preciso do laptop, preciso disto, disto, bem listado, com um orçamento, um budget claro e sair de casa com aquele budget. Outro ponto que aqui eu não referenciei, para quem tem dificuldades de poupar e compra compulsivamente, é importante que a pessoa ande com dinheiro com limite do valor em mão. Ou seja, se a pessoa sempre tem tendência a gastar mais do que aquilo que foi orçado para aquele determinado produto ou aquele serviço, é necessário que a pessoa saia de casa só e somente com aquele valor. Então, se a pessoa sabe que vai raspar cartão e pode passar o valor que estimou para limite de compra, é passível, é importante que a pessoa levante o valor e vá para o mercado estritamente com aquele valor. Mas aí também há outro exercício que a pessoa tem que fazer, porque hoje em dia também pessoas têm acesso às suas contas bancárias por telemóvel. Então a pessoa tem que fazer o exercício de se comprometer em gastar só e apenas aquilo que foi orçado para aquela atividade.
Então, nós temos que ter em mente não só fazer a nossa lista, mas também garantir que a nossa lista tem um orçamento claro e não sair da lista e nem sair do orçamento. Assim, nós garantimos que temos os nossos planos financeiros alinhados e vamos conseguir poupar da melhor forma possível. Lembrando aqui que quando nós falamos de poupança, quando nós falamos sobre organização, nós estamos a falar de nós nos restringirmos ao ponto de não ficarmos felizes com as nossas próprias finanças, nos apertamos o cinto num nível que não conseguimos respirar e estar a sofrer. Não. Nós, quando nos organizamos financeiramente, é para nós podermos ter a melhor vida possível, o melhor conforto possível, mas dentro daquilo que é o nosso alinhamento financeiro. Então, o plano, o objetivo nunca vai ser sofrer. O plano, o objetivo nunca vai ser passar dificuldades. O plano, o objetivo é viver bem dentro daquilo que nós podemos. Então, eu fico por aqui, como eu disse no início, a nossa aula era rápida, as nossas aulas vão ser sempre muito rápidas, muito cirúrgicas, direto ao ponto. Então, vou deixar aqui esse desafio, vou colocar no grupo. Então, temos aqui 2 desafios para hoje: listar as despesas concretas de rancho e criar um budget específico para compras. Criar um budget específico e tomar a responsabilidade de sempre que sair de casa para fazer alguma compra, que essas compras, esses itens sejam registrados. Não sei se alguém tem alguma questão, algum ponto, algum acréscimo. É isso que estamos a falar hoje, que o nosso orçamento tem que acomatar esse tipo de questões. Então, quando nós definimos o nosso orçamento, nós temos que colocar um budget específico para questões de ajuda ao trem. Se não tiver ajuda naquele mês, não tem problema, o valor vai acumulando. Mas se tiver ajuda ou qualquer pedido de alguma pessoa, aquele pedido está salvaguardado que dentro do orçamento já tem um valor pré-definido para poder resolver esse tipo de questões. Então, quando nós fazemos o nosso orçamento, nós não podemos nos limitar somente a nós, às nossas próprias despesas, porque em sociedades africanas, principalmente, nós quase sempre acabamos ajudando aos outros. Por mais que não seja familiares no seu todo, por mais que não seja uma contribuição de família, etc., mas nós sempre acabamos ajudando alguém. E é bom, é um bom hábito financeiro ajudar os outros, mesmo que não seja família, fazer atos de caridade é sempre bom. Então, esse ato de caridade ou essa contribuição tem que estar plasmada no meu orçamento. Porque se eu não tenho um orçamento detalhado com essa informação, onde 2%, 3% ou 4% do meu orçamento está voltado para materializar essa ajuda, para poder contribuir, fazer contribuições, ajudar na família em termos de contribuições ou qualquer outra situação dentro do serviço, emprego, sempre tem aquelas contribuições quando alguém perde algum ente querido, vamos contribuir para fulano, vamos contribuir para isto. Então, eu garanto que sempre que eu tenho algum tipo de situação, vou ter que tirar das minhas despesas pessoais, daquilo que eu orcei para mim, para poder salvaguardar isso, ou tirar das minhas poupanças para salvaguardar isso, o que não é justo consigo mesmo, não é justo para as suas finanças fazer isso. Então, se eu já programei que 10% da minha renda é para eu constituir uma poupança destinada a compra de terreno, compra de carro, aquela poupança tem que ser destinada àquilo. Compra de terreno, compra de carro, compra, etc. Então, eu de antemão, quando eu já estou a traçar o meu orçamento, eu tenho que salvaguardar imprevistos, tenho que salvaguardar esse tipo de situações. Então, vai ser um orçamento onde eu coloco o meu budget para compras gerais de rancho, um budget para poupança, um budget para questões de despesas escolares com criança, de casa, todos os budgets possíveis e um budget específico que é só para ajuda. Esse budget específico da ajuda tem que responder à situação com que a pessoa vive. Porque existem pessoas que vivem, não precisam fazer uma ajuda, têm pais com condições, têm mães com condições, têm a família com mínimas de condições, não precisam ajudar a ninguém, mas tem aquele budget mínimo. Existem pessoas que quase 30, 40, 50, 60% do seu ordenado, da sua receita é destinada à família. Então, isso tem que responder no seu orçamento. Não é o seu dinheiro de poupança que vai servir para ajudar aos outros ou para fazer contribuições. Não, é um lugar é um valor já orçado dentro do seu orçamento que corresponde a isso. Então, a resposta para si é fazer um orçamento que inclui ajuda aos outros, apoio, eu chamo sempre de doações, um orçamento onde tenha escrito claramente doações, quantos por cento de doações vai ter numa base mensal. Se naquele mês não tiver contribuição, boa. Estou por aqui terminando a nossa sessão de hoje. Amanhã voltamos com o nosso quinto dia do desafio. Comentem no grupo todas as posições. Eu vou abrir uma enquete sobre essa questão, Félix, porque eu acho que é muito interessante. É muito interessante esse assunto. Já discuti em outros foros com outras pessoas. Então, vou colocar a enquete lá no grupo para podermos discutir sobre o assunto. Então, tenham um ótimo dia. Ficamos por aqui. Até amanhã no nosso quinto dia. Muito obrigada a todos e fiquem bem.